aí para vocês. Bom dia a todas, todos e todos. Sejam bem-vindos à conferência Tempos Sombrios, que será ministrada pela professora, doutora e artista Lígia Lufi, neste primeiro encontro de artes visuais da Unicamp e nesta série de mesas de conversas sobre pesquisa na arte. Então, primeiramente, gostaria de lembrar que a conferência está sendo gravada e que as perguntas podem ser feitas pelo chat ao longo da mesa, nós leremos no final, e quem quiser também abrir o microfone, ao final da fala pode fazer também, e não esqueçam para os ouvintes preencher a lista de presença, que será enviada também pelo chat. Então, seguindo nossa programação, eu gostaria de dar as boas-vindas à artista e professora Lígia Lufi e agradecê-la por trazer e compartilhar conosco suas pesquisas nesse encontro, né? Eu vou fazer uma pequena introdução, uma mini biografia, porque é um trabalho extenso, mas vou fazer um mínimo resumo. A professora Lígia Lufi, ela é artista. Ela foi professora de desenho da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, desde 1989 até o 2018, na área das artes visuais, com ênfase em desenho e gravura, principalmente nas áreas da representação bidimensional, desenho, gravura, pintura, também na produção da arte contemporânea e a pesquisa artística. Ela é graduada em artes plásticas, mestre em artes poéticas visuais e doutora em artes poéticas visuais na Universidade de São Paulo. Ela criou o Centro de Pesquisa em Gravura e Gabinete de Impressão na Unicamp. Recebeu os prêmios de produtividade em pesquisa do CNPq nos anos 2011, 2014, 2017. Recebeu também o prêmio Cátedra Unicamp Campinas Santander Universidade Complutense de Madrid, 2014. Recebeu o prêmio Jabuti em 2009, com a coleção de livros Cadernos de Desenhos, entre outros prêmios e reconhecimentos. Atualmente, ela atua na organização de eventos artísticos e curatoriais e desenvolve seu projeto artístico pessoal na área de desenho e gravura, participando em exposições no Brasil e no exterior. Bom, é uma grande satisfação receber a artista, professora Lígia. Nós da comissão organizadora estamos muito felizes com a sua presença. É uma honra ter você conosco e eu vou dar a palavra para você. Fique à vontade, professora. Tem o microfone desligado. Desligado, pronto, vamos lá. Bom dia para todos. Eu queria agradecer muito esse convite da Andy, porque eu já estou há um tempo longe, né, da universidade, e a gente, quando aposenta na universidade, parece que morreu, as pessoas esquecem completamente da gente, é engraçado isso. Mas é bom poder estar aqui falando com vocês, algumas pessoas queridas, conhecidas, outras que eu não conheço, mas acho que ainda tem coisa interessante para falar, apesar de estar... Aliás, não, principalmente por estar afastada da universidade há alguns anos, eu acho que eu tenho algumas reflexões que talvez sejam importantes para vocês em relação a esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí dentro, né? Então, antes de mostrar o que eu preparei para mostrar, o que eu estou fazendo, queria mostrar para vocês, eu decidi fazer o que eu pensei, como é que eu pensei em estruturar essa conversa, né? Num primeiro momento, como a maioria de vocês não me conhece, não conhece meu trabalho, eu achei que era importante falar um pouco que nos últimos 20 anos, é bastante tempo, eu tenho me concentrado basicamente na mesma questão, que é a representação da paisagem. Essa história de representação da paisagem começou quase que casualmente, porque eu era coordenadora na Unicamp, eu ia todos os dias para Campinas, morava em São Paulo, e nada mais fazia do que registrar esse meu percurso cotidiano e dar um jeito de transformar isso em parte do meu trabalho. E isso acabou se alastrando
de uma maneira, começou a contaminar todo o resto da minha vida. Todo lugar que eu ia passava a ser um marco zero para eu começar um novo questionamento, uma nova questão. Então, todas as viagens, todos os deslocamentos, eu tinha me convencido seriamente que a minha questão era uma questão de deslocamento, que o que me interessava era isso na arte, e que de alguma maneira eu estava simplesmente retendo alguns momentos importantes daquele deslocamento, né? Bom, e isso seguiu, e, enfim, eu não tive muito como evitar isso. A universidade exige muito da gente e os trabalhos acabam muito condicionados ao que a gente está vivendo dentro da universidade, né? E hoje eu estou vivendo uma coisa diferente, quer dizer, na verdade, eu acho que esse conceito de arte é um conceito para todos nós e nada mais faz do que dar conta da vida que a gente está vivendo, faz parte da vida. E hoje mudou muito, então acho que vai ser legal falar um pouco disso, né? A questão para mim, nessa representação, sempre foi a partir dos elementos da linguagem visual, eu me concentrei muito nisso. Isso é uma coisa talvez da minha formação, eu tenho uma formação um pouco antiga, diferente da formação de vocês. Os meus professores, todos eles tinham sido alunos dos modernistas. Então, de repente, eu posso dizer que eu tenho uma herança moderna muito forte. O que não exclui, óbvio, outro tipo de atuação, mas isso parece que faz parte do DNA da gente. Então, toda vez que eu me detinha numa questão, eu procurava um elemento da linguagem visual que seria o elemento que ia estruturar toda a conversa. Naturalmente, a minha escolha recaiu sobre a cor, porque sim, porque eu sou uma colorista, qualquer coisa parecida com isso. A cor é a maneira como eu me organizo internamente, eu organizo o meu olhar, e aí eu acabei elegendo a cor como elemento estrutural principal de toda essa minha pesquisa, em desenho, gravura, pintura, enfim. Claro que eu fazia umas brincadeiras, umas ações artísticas, uns happenings, mas isso era mais assim para dar uma lufada de ar no trabalho, mas aquele trabalho de pesquisa com a representação do espaço seguiu sério, foi uma coisa sistemática durante esses últimos 20 anos, continua sendo, aliás, né? Bom, então, dito isso, né, eu queria falar um pouquinho por que eu, nos últimos 20 anos, e sendo que os 3 últimos eu estou fora da universidade. Vamos lá. Existe, eu acredito que sim, e agora eu estou vivendo isso intensamente, uma diferença da pesquisa em arte que a gente produz dentro da universidade e fora da universidade. Quando eu dava aula ainda, eu dizia que, se você está fora da universidade, você tem outras, o jogo tem outras regras e você pode fazer o que você quiser. Na verdade, uma coisa que eu acho interessante é que a questão da pesquisa permanece. A gente continua com o mesmo olhar investigativo, reflexivo, e indo atrás de entender e desenvolver com alguma coerência, mínima, o trabalho que interessa para a gente, né? E aí eu fiquei pensando, né? Quer dizer, qual é a diferença, basicamente? O compromisso com o que a gente tem quando está dentro da universidade e quando não está mais na universidade, né? Claro, compromisso com a arte antes de qualquer coisa, mas que compromisso é esse? Como é que é isso? Quando a gente está na universidade, a primeira coisa, eu acho a mais importante, é a gente conseguir entender e que essa questão da produção de conhecimento pela arte precisa ser sistematizada de alguma maneira. Por que ela precisa ser sistematizada? Porque você vai ensinar, porque ela vai ser o objeto do teu projeto de pesquisa, porque você tem que dar um jeito de transmitir isso para os seus pares dentro da universidade, e isso ser minimamente compreensível. Você não pode esquecer disso em momento algum. Isso não é exatamente um problema, é uma premissa, né? É uma coisa que a gente aprende, entende e faz com que isso seja importante para
para essa atuação nesse âmbito acadêmico. Tá? E fora da universidade, o que acontece, né? Quer dizer, parece que uma coisa que eu reclamava muito, eu dizia que a universidade roubou minha liberdade. E fora da universidade, agora eu percebo isso de uma maneira assim muito intensa. Quer dizer, veio uma lufada de ar, uma possibilidade de liberdade que há muito tempo eu não tinha. Não sei nem se eu tive alguma vez na vida, porque os 20 anos iniciais era aquela coisa de ir trabalhando, errando, acertando, encontrar um caminho, e depois, quando eu entendi esse caminho, eu segui dentro, eu já estava há 20 anos na universidade, e aí eu segui fazendo o trabalho, né, da maneira que era possível. Mas a liberdade que eu tenho agora, gente, é uma coisa impressionante, é fantástica. Só que essa liberdade vem num momento muito complicado. Eu chamei de tempos sombrios, porque essa liberdade vem junto com ela um cerceamento total da ação, né? O distanciamento, o isolamento, o medo, quer dizer, quase paralisa a gente. E aí isso acabou, claro, afetando o que eu estou fazendo agora. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, né? Agora, não é ruim, porque essa liberdade permitiu que o desenho fizesse as escolhas. O próprio desenho faz as suas escolhas, quer dizer, o próprio trabalho determina qual é o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. Aí vocês devem estar pensando, mas isso não é possível quando a gente está na universidade? Claro que é possível, só que a gente tem tantas outras demandas externas que a gente não consegue nem lembrar disso. A gente meio que vai funcionando numa espécie de piloto automático, com alguns breves momentos onde desliga o piloto, né? Mas assim, agora não, agora eu tenho isso integralmente. Então, a única coisa que determina o próximo passo é o próprio trabalho, e não um projeto anterior a priori, tá? E é claro que essas questões todas, elas vão povoando a cabeça, não tem como, é inevitável, né? Bom, mas enfim, eu vou compartilhar com vocês uma projeção. A projeção eu também dividi um pouco, pensando nessas questões iniciais que eu coloquei. Eu vou mostrar alguns antecedentes para quem não conhece meu trabalho, para saber mais ou menos qual era a minha aproximação enfim, a abordagem desse espaço que eu queria construir, né? E a gente vai conversando, tá? Peraí, deixa eu ver se eu sou capaz, hein, de fazer sozinha aqui. Chat, mostrar todos os detalhes da reunião. Como é que eu compartilho a apresentação? A apresentação está na parte, no centro tem uns ícones, que tem a câmera. Apresentar agora. Achei. Exato. Tela inteira. Ok. Peraí. Está aparecendo. Só que Ótimo. Só que eu vou botar no jeito isso, apresentação. Ok, é tá. perfeito. É isso? Tá. Sim, Ok. Então tá. Opa, sumiu. Vocês estão vendo a tela inteira, né? sim, agora estamos vendo. Tá, então vamos lá. Bom, então o que eu vou mostrar para vocês agora são os desenhos, parte da produção que eu tenho feito o ano passado e esse ano, tá? Que é mais ou menos a mesma questão de pesquisa e vou falando um pouco delas. Ainda estou tratando da questão da representação do espaço, gente. Ainda é uma questão de construção de paisagem. Embora eu não me considere uma paisagista, essa escolha, né, de representar o espaço sempre foi para mim uma questão de como se eu quisesse constituir um lugar onde eu pudesse, onde a minha imaginação pudesse ser ancorada com firmeza, tá? O que eu chamo de antecedentes
são as montanhas, né? A minha primeira questão com a paisagem, eu sempre tinha uma relação importante entre o céu e a montanha, né? E eu fui fazendo, enfim, uma série de coisas onde essa paisagem estava muito evidente para mim. Eu enxergava uma grande porção de céu e uma pequena porção de terra ou montanha, né? Eu brincava antes, dizia que eu queria ser a montanha, que eu queria ter a solidez de uma montanha, mas que os meus movimentos eram muito celestes, com ventania e coisa assim. Essas são serigrafias que... Opa, desculpe. Essas serigrafias são um pequeno exemplo de como eu construía essas paisagens. Bom, e aí eu continuo com essa questão, eu vou mostrar, eu selecionei algumas coisas, gente, que eu achei que seriam importantes. Então, as colunas sem fim, por exemplo, eu ainda trato dessa questão do céu e do chão, né? Dessa questão de representação, e eu tinha uma ideia que acabou não dando muito certo. Eu pensava numa coluna que não tivesse fim, né, uma coluna infinita, que meu olhar começasse no céu ou na terra, não importa, e que pudesse percorrer esse espaço sem fim. Só que fui até atrás do Brancusi, em Paris, do ateliê do Brancusi, para ver se eu entendia pelas colunas dele o que era essa questão da coluna, só que eu percebi que eu mesma, eu não preciso de inimigos, eu sou minha própria inimiga. Eu mesma bloqueava o olhar com essas áreas de desenho mais escuras, pretas e tal. Então, acabou que não deu certo o projeto. Mas esse projeto surgiu junto com o projeto para desenhar o chão. Se num primeiro momento eu enxergava a paisagem sempre de longe, quer dizer, ou eu estava no carro me deslocando, ou eu estava num lugar olhando a montanha lá longe, de repente eu me dei conta na caminhada que a paisagem estava ali no meu pé. O chão era a paisagem e eu passei a fazer então desenhos onde eu desenhava. Tem uma trilha aqui, um caminho aqui de terra onde eu moro, em Joaquim Egídio, que eu percorria todo dia de manhã. E aí eu acabei percorrendo esse caminho várias vezes, em horários diferentes do dia, em épocas diferentes do ano, e fui construindo esses desenhos que são a representação desta caminhada, tá? Bom, e aí, depois de alguns anos fazendo isso, um dia eu estava na Chapada dos Veadeiros, na cidade de Cavalcante, e minha filha, que morou lá há muitos anos, me levou na cidade de Cavalcante, no Rio das Almas. E aí, bom, o que acontece? Eu percebo que o chão do rio, o fundo do rio, a minha paisagem agora era intermediada por um outro elemento. Eu tinha água aí que, de alguma maneira, criava um filtro, uma espécie de filtro entre o chão que eu estava pisando e o que eu estava vendo. A luz refletia na água e isso se dava de uma maneira absolutamente maravilhosa. Eu não fiz fotografias, eu não fiz desenhos, eu voltei para casa e comecei então a desenhar essa série, tanto o projeto para desenhar o chão, Coluna Sem Fim, projeto para desenhar o chão e Rio das Almas, eu estou usando pastel seco sobre papel, tá? E comecei a fazer esses desenhos. E, bom, os desenhos, as séries foram crescendo, esses 3 que eu mostrei são da primeira série, deve ter uns 40 desenhos essa série. Era uma época de seca, muita seca, então quase não tinha água no rio. Voltei lá um tempo depois, 1 ano depois ou 2, e voltei na época da cheia. Então o rio já não tinha mais, eu já não conseguia quase ver o chão do rio. O chão do rio já estava difícil de ver, apesar da água ser muito limpa, muito cristalina, mas a densidade daquela água aumentou, né? E aí eu comecei uma segunda série, que são as águas profundas, onde eu comecei a desenhar
a mesma situação que eu estava antes, o mesmo lugar, só que agora com água, né, com muita água. Esses 3 são também uns exemplos dessa segunda série, e deve ter tido no total, não sei, acho que também em torno de 30, 40 desenhos. Com o tempo, bom, depois eu chego neles. Com o tempo, eu percebi, quer dizer, o que me interessava, né? Por que eu não fiz fotografias? Por que eu não fiz registros com desenho lá? Porque me interessava a sensação que aquela água estava me dando e transformar isso numa sensação cromática, tá? Então, a ideia desses desenhos era justamente essa, era transformar a sensação que eu tinha lá numa sensação cromática. E aí, bom, fui fazendo, chegou um determinado momento, eu segui desenhando, mas eu já estava muito, muito distante da sensação do rio, e comecei, então, a pensar, não, esse rio já ficou, já foi embora. E aí, chego nessa série que eu chamo de desenhos pandêmicos, que começou o ano passado. Tá? Ainda com essa história do rio e dessa coisa da cor e tal, eu comecei a desenvolver uma série que eu chamei de Conversas com Redon. Por que Conversas com Redon? Eu sonhei com Redon e que estávamos os dois conversando sobre um azul ultramar que ele tinha usado em determinada pintura. E aí eu comecei a minha conversa com Redon. Claro que eu trago elementos aqui que eu conservei da minha relação com o chão, especialmente com o chão do rio, né? Porque essas coisas têm alguma coisa de aquático em algum momento, mas a questão era o azul ultramar que eu estava conversando lá com o Redon, e eu segui fazendo essa série. Eu me diverti muito, foi uma coisa que eu gostei muito de ter feito, continuo usando pastel seco aqui, né? E a conversa com o Redon, em algum momento, ela se misturou muito com a questão do chão e das águas, e como eu moro no meio do mato, quer dizer, essa questão da natureza está entrando pelos poros, não é só pelas janelas, né? Enfim, e essa conversa com o Redon rendeu aí uma boa série também. Foram esses os desenhos que eu fiz o ano passado. Tem mais alguns, na verdade eu não coloquei todos. A maioria deles são desenhos grandes, 50 por 50, e enfim, tá aí a minha conversa com o senhor Redon, né? Nesse momento, eu me dei conta de que eu tinha que voltar para o desenho, eu tinha que me desapegar um pouco desse encantamento pela cor, dessa quase facilidade em conversar a partir das cores, né? E eu voltei, peguei nanquim, pena, pincel, pequenos formatos, falei, vamos lá, vamos desenhar. E comecei a desenhar ainda. Na verdade, o que eu me dei conta, né? Já eu falo disso de novo, mas eu de repente me dei conta que eu estava me aproximando cada vez mais da paisagem, né? Então, se antes ela estava distante, se antes as montanhas estavam lá longe, agora eu trazia para perto quando eu desenhava o chão ou o chão do Rio das Almas, e agora era como se eu trouxesse para dentro, sabe? A sensação que eu tenho é que eu me aproximei e entrei. Então, na verdade, é como se fossem paisagens interiores, né? E que elas começaram um pouco com essa intenção de abandonar a cor, se bem que vocês estão vendo que eu roubo um pouquinho, de vez em quando entra um verde, um vermelho, mas a ideia era tentar usar só nanquim, e foi o que eu fiz, né, para construir essas que eu chamo de paisagens interiores, tá? E essas paisagens interiores foram se desenvolvendo e o próprio desenho foi determinando os caminhos por onde eu ia andar, né? E as coisas foram indo,
ainda acho que de uma maneira bem, como eu vou dizer, cuidadosa, vai, com um pouco de receio, indo devagar, não sabendo muito bem, explorando um pouco, não sabendo muito bem o caminho por onde eu estava pisando com muita segurança, mas num determinado momento as coisas começam a mudar, eu começo a ganhar confiança no desenho e, por outro lado, eu acabei percebendo que eu estava me tornando cada vez mais quieta, cada vez mais assustada, cada vez mais, enfim, tensa com a situação toda que nós estamos vivendo, né? E aí, bom, acho que os desenhos acabam ficando um pouco reflexo disso, acaba ficando cada vez mais intenso, mas cada vez mais tenso também. As relações acabam se tornando mais complexas, né? Entre os elementos no desenho. A coisa foi indo, eu não coloquei todos, óbvio, eu coloquei bastante, mas eu não coloquei todos porque achei que já tinha imagem demais. Segunda série já é desse ano, né? E acho que não vou falar nada. Mas É muito interessante, né, esse caminho seu, ver toda a bagagem, né, como você transita e a gente entende como a cor é importante para você e como dependendo também de como você está, no espaço que você está, se reflete no seu trabalho, né, os trabalhos do ano passado, com tantas coisas acontecendo, né, como se reflete nas suas imagens, né, a cor some, mas some no sentido de não sumindo total, mas aparece muito o negro que acaba invadindo tudo, né? O negro invade a cor, cores mais quentes, né? Que você na verdade, o preto é o que estrutura, né, todo o desenho. É aquilo que eu falei, quer dizer, esse conceito arte pertence a todo mundo e não é separado da vida, né? Quer dizer, é a própria descrição da vida, eu acho, sabe? Então, de alguma maneira, esses desenhos acabam sendo a própria descrição da vida que todos nós estamos sendo obrigados a levar. Não é só a Lígia que está aposentada, isolada em casa, quer dizer, o que aconteceu? A gente acabou mesmo vivendo intensamente essa questão do isolamento. Nós que já estamos habituados a trabalhar de uma maneira isolada, achamos que isso é comum, mas na verdade o peso disso ficou muito grande, né? Esses próximos 4 aqui, acho que são 4, esse aqui no dia do... Isso aqui foi um surto, tá? O Talibã entrou no Afeganistão, começou a dominar tudo, eu surtei e fiz esses 4 desenhos aqui. Mas, enfim, foi um pouco isso que acabou... como é que eu vou dizer? Foi isso que acabou tomando conta, né, da conversa. Eu pus um pouco para a gente poder conversar a partir disso, porque acho que eu perdi um pouco a organização da professora, sabe? Junto com essa liberdade da artista, veio uma desorganização saudável e necessária. Mas eu fiquei pensando, eu falei, não, acho que a melhor coisa é eu mostrar algumas imagens e a gente conversar a partir disso, eu prefiro. Porque a Andy me falou uma coisa interessante, ela disse que na Colômbia os professores não tinham uma produção artística, né? Lembra, a gente falou disso há alguns dias atrás. E o que acontece? E ela falou, é interessante que você continua produzindo, você não está mais dando aula, mas continua produzindo. Não, é o contrário. Eu sempre produzi e, de repente, em algum momento, eu fui professora. Né? Claro que essa professora ocupou um pedaço enorme da minha existência, não foi pouco, mas eu nunca deixei de produzir.
Quer dizer, por quê? Porque eu entendo que para você falar de arte, você tem que estar envolvido numa pesquisa. Não tem outro jeito. Se você não estiver envolvido num trabalho como artista, você não tem como falar de arte. Não basta a gente simplesmente repetir, estou gostando dos sims, gente. Obrigada. Porque o que, que acontece? Claro, a gente pode ler coisas interessantíssimas, pode falar a partir de autores que são familiares ao nosso pensamento artístico, mas se você é artista e se você produz, você está falando de dentro da arte. Essa praxis artística é fundamental. Quer dizer, eu dei aula de desenho, gravura, metodologia de pesquisa em arte. Basicamente foi isso que eu ensinei na Unicamp. Cada vez que eu entrava numa disciplina nova, eu tive que dar até folclore brasileiro numa determinada época, porque faltava professor. Eu tentava entrar numa produção semelhante, ou com uma linguagem semelhante à que eu estava dando para os alunos. Se eu estava falando de desenho, eu tinha o exercício cotidiano do desenho. Se eu ia dar aula de gravura, eu desenvolvia uma série de gravura. Por quê? Porque aí você está perto dos problemas que surgem durante a prática. Então, era muito mais fácil conversar e trazer questões para dentro da sala de aula que estivessem próximas do meu fazer artístico. Então, nunca deixei de produzir. Né? Claro, na hora que você está dando aula de metodologia de pesquisa em arte, você tem que ler pra caramba, você não pode simplesmente esquecer que você está num outro exercício. Mas isso vale também para a pintura, para o desenho, para a gravura. Então, eu nunca deixei de produzir, tá? E nem vou, porque é o que me mantém. Eu não sei se eu sou artista, se eu não sou artista, se é bom, se não é bom. É o que mantém minha sanidade, gente. É a única maneira. Eu não tenho outra, sabe? É o que mantém minha sanidade, é essa produção. Então, estou firme nela, né? É uma coisa Muito bom. cotidiana. É muito bom escutar você. Eu acho que a importância desses encontros é justamente isso, né? Ter a oportunidade de conversar com artistas, professores. Eu vou ler aqui alguns comentários. A Sônia fala, diálogos entre dois coloristas, que sonho. O Lucas fala, lindas essas experimentações. Andrés Hernandes, memoráveis. A Maria Hilda falou, estou impactada. A Aline... a Gaia Unicamp falou que sim, artista. O Gabriel também sim, maravilhosa. Deixa eu ler mais. A Hilda está falando também, é muito bom estudar com professores artistas, é outra coisa, ou com artistas professores. A Sônia está falando, fiz uma disciplina com você em 2003, no meu mestrado. Seus conceitos e reflexões sobre a paisagem foram muito importantes para mim na dissertação, que trata sobre a iconografia do Rio Tietê. Era sobre história da arte, mas impactou muito sobre o meu olhar sobre essa iconografia. Quero dizer também que uma exposição sua na Gaia, na época, me paralisou de tão bonita. Ainda estou paralisada pela beleza de seus trabalhos mostrados hoje, com certeza. A professora Lídia, ela foi minha orientadora no mestrado também, ela foi minha orientadora no meu TCC na Colômbia, junto com a minha outra professora da Argentina também. Então, para mim também foi, continua sendo muito enriquecedor. Sabe, na verdade, a única questão é essa, gente. Não dá para a gente falar de arte não tendo vivência e experiência com isso. Porque senão a gente acaba se tornando um teórico e a gente tem que entender, quando a gente fala que... quando a gente fala que uma coisa que eu falei rápido no começo, quer dizer, quando você entra na universidade, você tem qual é o pensamento mais importante que a gente constrói? Que a gente está falando de uma construção humana, que arte é construção de conhecimento. Esse
Eu acho que é a grande chave que a universidade traz para a gente. Ok, então se eu estou falando de construção de conhecimento, se eu estou falando de arte como uma construção humana, eu não estou sozinha nessa história, eu não posso olhar para o meu umbigo o tempo todo. Eu não posso ser aquela artista ingênua que acha que está fazendo uma coisa maravilhosa e não tem nenhuma conexão com a realidade. Isso não existe. Então, você acaba sedimentando uma série de conversas e diálogos e leituras e estudos e ações que vão dando, vão tornando esse conceito construção de conhecimento um corpo robusto. Tá? E a gente tem que funcionar desse jeito. E aí, tudo que você vai fazer dentro da universidade tem que estar permeado por essa questão. Né? Só que tudo isso não é nada se você não tiver a praxis como artista, porque eu só estou pensando, refletindo, estudando e teorizando, entre aspas, a partir da prática. É a prática que me dá essa possibilidade. Né? Porque senão, se eu vou simplesmente tratar de arte como uma questão teórica, então eu vou construir esse conhecimento de outra maneira. Os meus pressupostos são outros. Eu parto de outro lugar, percorro outros caminhos e chego num outro resultado. Quando eu estou falando de arte, eu estou tratando de conhecimento sensível. Eu estou tratando da percepção construída a partir de, sei lá, das sensações ou das reflexões também. Mas é um outro caminho. Eu estou percorrendo um outro caminho e eu vou chegar num outro resultado. Tem uma ideia que eu sempre gostei de dizer que a gente na universidade tem que funcionar que nem vasos comunicantes. Então, se eu tenho a minha produção prática que funciona de determinada maneira, eu tenho toda uma questão, uma reflexão em cima disso, que vai funcionar como vaso comunicante. Lembra aquela história dos vasos comunicantes em aula de química, né? Quer dizer, eles vão se completando, um vai atravessando, vai criando pontes, e essas pontes permitem que a gente dê conta dessa tarefa de falar de arte como construção de conhecimento. A gente tem que dar conta disso. Agora, acabou. Esse não é o mais importante. Infelizmente, acaba. Chega uma hora que isso perde a importância, sabe? E aí você fala, nossa, eu passei 40 anos da minha vida falando isso. E agora parece que isso não é mais importante. Quer dizer, é importante se eu vou conseguir dar conta de seguir nesse trabalho e seguir pensando esse trabalho. E eu não tenho mais a universidade, nem qualquer desculpa teórica que possa me segurar nisso. Eu posso fazer um belo discurso sobre a construção da paisagem, porém, se o trabalho não estiver acontecendo aqui, não tem nada que me segure, percebem? Ainda bem, né, que tem o trabalho. Sim, com certeza. Deixa eu só vou ler aqui a Valquíria, que te dá um oi, da Gaia. O Eric fala, professora Lídia, petição para seu retorno imediato ao IA. Eu também sempre falei. Eu fiquei bem triste quando soube que ela ia se aposentar. Nossa, foi um vazio para o Instituto de Artes, mas também você tem que ter seu tempo, né? Bom, se continuo, porque eu fico depois sentimentalista aqui. Não, essa questão de eu parar foi muito importante, tá? Eu ainda poderia estar dando aula, sem problema, eu adoro dar aula. Quem teve aula comigo sabe disso, é uma coisa que eu fiz com um amor tremendo, né? Mas eu queria testar essa coisa que eu comecei falando, quer dizer, essa liberdade é real, essa liberdade existe? Eu posso ser lindo, eu posso ser determinado, quer dizer, eu posso ter o meu Andrés, eu posso ter o meu trabalho, como é que eu vou dizer, solto dentro desse espaço de liberdade e ainda ser um trabalho que se estrutura, que é coerente, que dialoga, que atinge as pessoas. Como é que é isso? Né? Eu queria essa chance. Eu comecei a dar aula muito cedo, eu era criança, né? E então eu sempre fui submetida a esse sistema e fui sobrevivendo dentro da universidade. Agora, como é que será que é? Eu queria testar isso, eu tinha uma vontade louca de ver, será que roubaram mesmo a minha liberdade ou será que eu recupero? Será que existe isso?
existe. Essa Mas, é a boa mas com notícia. certeza você recuperou, você nunca perdeu, né? Tanto é que foi isso que a gente conversava e que eu notei Sim. quando eu estudava na Colômbia, né, na graduação, os professores lá não têm a obrigação de fazer uma produção artística, quem quiser fazer, faz, então ninguém faz lá. Aí, quando eu vim aqui para fazer um intercâmbio, depois no mestrado, eu percebi que todos os professores fazem por obrigação e outros fazem porque realmente gostam, né, e são mais artistas. E foi isso que eu trouxe essa questão, assim como, nossa, que interessante ver isso, porque é outra recepção, né, que a gente tem com o professor também. E quando eles falam, a gente também se sente um pouco mais tranquilo, que também o professor é artista e ele erra, e ele tem seus processos de criação e tem suas experimentações. Então, eu acho muito importante. Pessoas, se vocês quiserem ir fazendo perguntas, se alguém ou quiser... pergunta diretamente, né? Exatamente, isso eu ia falar. A gente abre o microfone e quem for falando, eu vou dando a palavra para ter uma ordem. Só para começar a abrir o microfone, vou falar aqui, vou ler a Luciane, que fala: Lígia, a gente não te esquece não, suas aulas de metodologia e de desenho, aquela com os valores e terra, eu lembro também, mudaram a minha cabeça, essa transição da paisagem que se vê de longe para aquela que olha para o chão, e depois se aproxima mais, vai para o interno, nesse tempo de isolamento, de ficar sozinho, de ter medo, insegurança. Lembrei do Milton Santos, que fala que a paisagem é tudo aquilo que nossa visão alcança, incluindo sons, cores. E por que não a paisagem interna? O Andrés dá uma gratidão eterna como ser humano, artista e professora, com certeza. O Josué pediu a palavra, então vou abrir o microfone dele, pode conversar. Oi, Pavel. Oi, tudo bem, Lígia? Não, era só colocar um pequeno detalhe sobre o que você e a Angie estavam falando, essa relação entre professor-artista e a experiência para os alunos, que na minha experiência particular, e falo um pouco da experiência de Cuba também, tem um papel muito importante o aluno como demandante também, no sentido, un profesor no de teoría, porque de teoría la mayor parte del tiempo son formados en historia de arte y en esas áreas, mas un profesor de la parte técnica, él no sobrevive en una sala de aula si él no tiene condiciones de falar desde una experiencia propia para los alumnos. Y yo me lembro porque, tipo, mi turma y yo hacía parte de esa turma, éramos alumnos bien chatos en ese sentido. A gente, tipo, o professor se apresentava e o primeiro que você fazia era procurar o que fazia o professor para ele ter aquela legitimidade de vir a falar ante a turma, assim. E, tipo, quando você entra na faculdade, você, tipo, é um jovem adolescente ainda com aquela irreverência, irrespetuoso também, mas que eu acho extremamente importante, porque isso instiga um pouco o professor. Você sabe que está frente a uma turma que ela está exigindo você, tipo, você se apresentar com ferramentas e os recursos necessários para aquele embate, porque era um embate mesmo. E às vezes os próprios alunos organizavam suas próprias exposições assim na turma, um pouco para enfrentar a vezes os professores quando se encontrava assim critérios divergentes ou necessidades, tipo, o professor, nós falamos, se põe as pilas, assim, se conecta ou fica para trás. E eu lembro, um tempo atrás, eu tenho um dos meus amigos, um artista que ele decano, não sei como que seria, o chefe do departamento de artes visuais do Instituto Superior de Arte lá em Cuba. E ele é um artista bem reconhecido dentro do cenário artístico lá em Cuba, mas que ele ficou muito ligado à parte burocrática da instituição, porque você não tem como fugir disso. E aí ele recebeu uma carta por embaixo da porta de algum aluno, e o aluno falava assim: pinta ou você fica para trás. É tipo, você se conecta e deixa um pouco a burocracia, ou você vai deixar de ser aquele cara que nós temos como um artista respeitado, assim.
e era um pouco essa questão de não só o professor, como também a exigência dos alunos para com a instituição, assim, com os professores e a instituição como um todo também. Obrigado. Isso Obrigada, que você está Josué. falando, Pavel, é importante a gente lembrar de uma coisa. Claro que eu vou dar para vocês agora a melhor versão Lígia, Paz e Amor, tá? Claro que o ideal seria que nós tivéssemos professores geniais, artistas geniais nos ensinando. Eu tive a sorte de ter alguns, tá? E vocês certamente também. Só que a gente tem que entender que mesmo que o cara não seja tá bom, eu não sou um artista genial. Aliás, eu não sou um artista nem mediano, tá? Eu só estou mais para medíocre do que para mediano. Mas se eu faço um esforço de entender. Pode, André, espera aí, deixa eu terminar isso. Se eu faço um esforço de entender o princípio de construção daquilo que eu estou ensinando, se é desenho, se é pintura, quer dizer, como é que eu vou entender esse princípio? Não é lendo um livro, é colocando a mão na massa. O resultado pode ser ruim. Eu nunca vou ser uma artista famosa, não importa, mas eu tenho a vivência necessária. Né? Então, eu acho que, por isso que eu falei que a versão Lígia, Paz e Amor, quer dizer, pode ser um artista medíocre, eu não preciso ser uma artista genial, mas se eu tenho essa vivência, se eu tenho essa experimentação dentro do meu arsenal, da minha caixa de ferramentas, eu sou capaz de compreender quando um aluno me pergunta uma coisa, quando eu vejo no trabalho do aluno uma dificuldade que eu enfrentei, né? Então é fundamental, é fundamental. É isso aí. Sim, eu falei isso especificamente da minha universidade, que ela passou por, fecharam lá a faculdade por causa de problemas lá com política, e fecharam a faculdade de artes, ficou 30 anos sem a cidade ter uma faculdade de artes, e aí abriram, e o objetivo era massa dos estudantes, então eles exigiam para cada matéria ter um projeto que foi bem assim, puxado. Mas isso me impactou porque, especificamente nessa universidade, eu não conhecia os trabalhos dos professores, foram pouquíssimos, eu conto com os dedos, 2, que eu conhecia o trabalho deles. Então, quando eu vim para o Unicamp, eu vi que conhecia o trabalho de todos, né? Então, eu fiquei assim como, nossa, que interessante isso, porque eu não tive essa oportunidade. Mas isso só na minha cidade, quer dizer que na Colômbia, nas outras universidades, não sei, na verdade, como seja. Eu vou dar a palavra para o Andrés e depois eu vou fazer a pergunta da Mayara. Tá, obrigado. E, bom, o que eu ia colocar, um pouco a Lígia fundamentou na hora de falar após o Pavel. Bom, primeiro tu viu que os latinos de fala hispânica lá, a gente te adora, não? Colômbia, Cuba, estamos aqui presentes, Lígia. Na verdade, Eu adoro vocês, por isso que eu trago vocês sempre para perto. não, na verdade, eu quero reforçar uma questão que quando eu comecei na Unicamp, que foram um início meio turbulento, e foi você que uma vez mais me salvou dessa turbulência. Foi quando eu entendi, a partir de você, um pouco como funcionava o sistema acadêmico. E não vou entrar em críticas, porque não, sei lá, não é um momento, senão ver como você, como professora, catalisou em mim o papel do professor na academia. E essa abertura que você sempre deu para a aproximação do aluno, para a participação do aluno, e quando você falava de vivência e experimentação, trazendo consigo ou com você a teus alunos, que na verdade são artistas. Eu acho que era uma coisa que a gente já conversou, você e eu, de como a pessoa são artistas que estão na universidade, e como você sempre considerou ele, trouxe eles. Não, eu sou mais da parte teórica, mas os artistas da universidade junto com você, nessa aproximação, nessa discussão, sem autoritarismo, sem arrogância, sem ter que fazer o que você quer que faça.
e como eu acho que você continuou circulando como artista e se enriquecendo. Eu lembro a Eslovênia, a própria exposição que a gente fez na Rabeca, e como você continua produzindo, a exposição que a gente fez lá em Uberlândia, no Museu Universitário. Então, eu quero ser curto, assim, só falar de que a academia, de que o sistema, eu como parte do sistema de pesquisa, sobretudo, tem muito a agradecer ao que você tem contribuído e continua contribuindo. Parece coisa importantíssima o papel social da arte e o papel que deveria ter uma universidade, deveria ter um instituto de arte. Eu só quero, uma vez mais, te agradecer. Eu acho que você deveria escrever suas memórias como uma coisa, um diário. Não, eu tive agora uma conversa com uma curadora da Bienal de Havana e eu acho que isso é muito importante, Lígia, dentro do teu tempo, escrever essas memórias que vão servir para pesquisa, de como um artista, professor artista, sei lá, isso que um pouco que o Pavel falava, essa contribuição de um artista dentro da academia, que eu acho que isso tem muitos lugares que se perde, se confunde, e que a gente precisa, porque a gente passa o tempo passa, isso é uma verdade. E essas coisas, para pesquisadores, para pesquisa, é muito importante que elas fiquem. Hoje tem várias possibilidades da audiovisual, da internet, o Face, enfim, que não precisa ser escrito, mas eu acho que a gente precisa disso. Precisa ser renovação, porque cada dia, minha opinião muito pessoal, vai se perdendo essa força e essa necessidade dessa relação que tem que ter o artista professor com o artista aluno. Isso é muito importante. Sim, sim. E só te agradecer sempre, Lígia. Como ser humano, eu falei, porque eu acho que é a primeira coisa, e como artista, como professora, como mulher, como mãe, reticência. Obrigado, eu acho que essa oportunidade tem sido muito boa para a gente trazer isso, e pensa nessa história de tuas, não sei se memória, diário, alguma coisa que funcione para, para pesquisa dessa relação que tem que ter o artista professor com o artista aluno. Andrés, eu é que tenho que agradecer, porque tudo isso é possível, e o Pavel falou bem isso, quer dizer, o próprio aluno estimula isso, né, na gente, quer dizer, não é só uma coisa, a gente não está sozinho, quer dizer, tudo que eu fiz só foi possível fazer porque todos vocês estavam por perto, senão eu ia fazer o quê? Eu ia ficar como eu estou agora, chamando de tempos sombrios e me enfiando num desenho que está cada vez mais tenso e que eu estou me sentindo, eu estou quase ficando deprimida por causa dos desenhos. Então, eu só posso agradecer a vocês, lógico. Agora, isso de escrever, eu escrevo muito, eu adoro escrever, né? Eu escrevo com regularidade, mas é uma escrita. Às vezes eu me ponho uns projetos que não vão adiante, tá? Tipo falar, vou escrever as minhas lembranças, memórias e tal. Não dura muito, eu não tenho muita paciência, mas eu tenho uma escrita quase cotidiana, e é uma escrita voltada para a produção como artista. Quer dizer, uma hora talvez eu tenha mais paciência do que agora, ou menos ânsia de desenhar e pintar, e acabe escrevendo mais e organizando esses registros todos que eu faço, né? Talvez, seria uma coisa legal de fazer, mas por enquanto para você ter uma ideia, essa coisa de escrever todo dia, recentemente, coisa de cerca de um ano, não sei, você falou mãe, avó e não sei o quê. Bom, minha turma começou a me atormentar que eu tinha que ter um site, que eu tinha que ter conta no Instagram. Porque ninguém vê, porque está todo hoje em dia só isso, ninguém lá. Bom, ok, eu acabei me rendendo. Meu neto, eu tenho 2 netos, o meu neto de 15 anos fez o site, abriu a tal da conta do Instagram e ele vai alimentando isso. Eu vou mandando os desenhos para ele, ele vai publicando e ganha até salário para isso. Mas, enfim,
por conta dessa questão, né, de saber como é que eu vou atingir as pessoas hoje, como é que eu vou chegar nas pessoas hoje, isso que a gente está fazendo hoje é muito legal, quer dizer, essas coisas que nós estamos falando aqui vão ficar gravadas de alguma maneira, não precisamos escrever, tá aí, né? Mas essa coisa da tela, né, de estar o tempo todo, então ele publica, já publiquei, dá uma olhada, vê se você gosta, vê se ficou bom. E aí o que acontece? Uma coisa interessantíssima, né? Esses desenhos últimos, né, os pandêmicos, eu sinto eles como desenhos muito doloridos de verdade, tá? Eu vejo ali muita dor naqueles desenhos. E todo mundo comenta, que lindo, que maravilhoso, que coisa linda. E outro dia eu estava mal-humorada, eu falei, caramba, eu faço um monte de desenho feio, doído, duro, tenso, e as pessoas acham lindo? Como assim, sabe? Tem alguma coisa errada. E comecei a pensar em cima disso. Aonde eu cheguei? Na hora que eu publico um desenho na tela, diferente do que eu tenho aqui atrás, no papel, na parede, eu estou tendo um tipo de iluminação diferente da iluminação que eu tenho aqui. Aqui no desenho do Márcio Périgo, a luz está incidindo sobre o desenho. Quando o meu desenho está publicado na tela, a luz vem por trás. A luz não está sobre o desenho, ela está atrás do desenho. E aí ela cria uma outra densidade para aquela imagem, que é muito sedutora. A verdade é que essa luz que vem por trás, ela, do mesmo jeito que a luz que vem pela frente, a luz que está incidindo sobre esse desenho vai revelar qualidades dessa matéria. A luz que vem por trás revela outras qualidades, outra densidade dessa matéria. E aí eu viajei, eu fui longe, eu falei, nossa, a gente está na mesma situação que os nossos antigos desenhadores de cavernas na pré-história. Porque aí, como é que eles desenhavam aquilo? Eles tinham um tipo de iluminação especial para que eles pudessem fazer aqueles desenhos. Acendiam aquelas fogueiras enormes, provavelmente, aquelas tochas, e aquilo iluminava as paredes para que eles pudessem desenhar. Por conta dessa bobagem, eu comecei... O desenho mudou, o desenho que eu estou fazendo. Então, eu comecei a valorizar mais as áreas de luz no desenho. Porque eu estava pensando a questão da luz, percebe? Então, de novo, vem aqui a herdeira modernista. Eu estou pensando na cor, na forma, na luz, na linha, no ponto, né? Então, assim, eu consegui transportar a coisa para uma questão de linguagem da minha linguagem, né? Ô, Lígia, sabe que, desculpa, você corrobora o que eu acabo de falar como pesquisador. Sim. Olha, o Urbris falava antes da pandemia que as curadorias no futuro, pela questão das mídias digitais, elas iam a mudar. Chegou a pandemia, a gente teve que mudar. Você acabou de dar uma aula da questão da imagem que a gente discute, que é isso que eu insisto contigo, com todo respeito, que tem que ser publicada. Como se discute a questão da imagem, e nesse caso específico, a questão da luz, a partir das mídias sociais, a diferença do embate direto com a imagem, com a obra física, porque a imagem digital é física também, com a coisa digital contemporânea, atual, entende? Então, cara, a gente precisa muito de ti, Lígia. Angie, eu acho que essas coisas têm que ser publicadas, esses trechos. Olha, você acabou de dar uma aula que eu, quando dou meus cursos de curadoria de imagem, eu não tinha discutido isso. Apenas... Mas você percebe, foi pelo desenho, né? Então, vocês percebem que, apesar de estar longe da universidade, quer dizer, apesar de não ter mais essa necessidade desse pensar organizado, estruturado, sistematizado, isso está dentro do trabalho da gente, não tem como. Então, se eu estou produzindo, se eu estou olhando, se eu estou pensando, acabam vindo ideias. E aí ficou muito clara essa nova possibilidade. Né? Então, aí, em vez de falar assim, essa mídia digital é uma porcaria, não sei o quê, achata todas as imagens, banaliza tudo, o contrário, quer dizer, de repente eu descubro aí uma questão de linguagem, de arte visual, que é a luz, e eu estou usando isso a meu favor na hora que eu estou desenhando. Então, na hora que eu estou desenhando, eu estou pensando de novo essas relações de luz. Os últimos desenhos eu exploro muito essa coisa da luz. Por quê? Porque eu pensei isso desenhando.
Olha que legal. E publicando, claro, não só desenhando, né? Quer dizer, essa coisa de publicar, como é que chama, gente? Eu não acerto, não sei se é digital, virtual, remoto, sei lá, não acerto a palavra. Mas, assim, o fato de estar fazendo isso fez com que eu pensasse essa questão. E valorizasse uma questão que talvez eu não fosse valorizar no desenho se eu não tivesse nessa situação. O Eric está querendo falar alguma coisa. Sim, mas vamos seguir aqui uma ordem, porque tem umas... Desculpe. Imagina, Lídia, é porque tem duas perguntas já atrás, e aí Eric levantou. Então, a Mayara, ela pergunta, você costuma dizer que é apaixonada pelo trabalho bidimensional, e eu fiquei bastante impactada com essa frase por trabalhar com pintura. Como você vê o seu trabalho diante da demanda contemporânea, onde parece sempre exigir que o trabalho bidimensional seja sempre algo mais? Então, eu acho essa questão da representação bidimensional, para mim, é uma questão apaixonante, não é uma limitação, é um desafio apaixonante. A gente está tratando com uma abstração na escala mais alta possível, não importa o que você está representando, tá? Pode ser uma representação que inclua uma questão, figuras, enfim, mais figurativa, mas você está tratando de uma abstração completa. Quando eu tenho uma simulação de uma realidade, eu estou falando de outra coisa. E eu também adoro fazer essas coisas. Eu faço umas colagens, uns objetos e tal, mas não me interessa isso. Me interessa entender essa questão da representação bidimensional. Como é que apesar de todas as convenções, de todas as mudanças em todos os séculos, de todas as regras ditadas por todas as escolas, como é que essa questão ainda se coloca de uma maneira tão intrigante para a gente? Sabe? Eu acho isso assim um nível de sofisticação muito grande. Não dou bola para não dou bola para coisa, para exigência. Não é nem da arte contemporânea, hein? É do circuito oficial da arte contemporânea que faz com que a gente fique sambando, indo de um lado para o outro, porque arte contemporânea estamos fazendo todos, a partir do momento que estamos todos aqui agora, vivos, vivendo nesse mundo. Desculpa, não vai me dizer que o que eu estou fazendo não é contemporâneo, né? É absolutamente contemporâneo. É isso, Mayara? Gostou? Pronto. Tá, o Gabriel fala, Lídia, estou muito encantado com você e sua produção. Qual dica você daria para um jovem artista formado em artes querendo fazer mestrado em poéticas visuais? Tendo muito interesse na pesquisa na arte, mas não tendo muita experiência e fico muito perdido. Vixe, tinha que ser uma longa conversa, né, Gabriel? A gente pode, um dia, eu pus aí meu e-mail, a gente pode ter essa longa conversa, porque é uma conversa comprida, não dá para dar uma dica. Dá para falar muita coisa sobre isso, mas não uma dica simples. Mas assim, tá bom, uma dica, vai. Não desista, sabe? Eu acho que a nossa resistência em continuar sendo o que somos e fazendo o que fazemos é o maior legado que a gente pode deixar. Então, não desista, só isso. Mas se quiser conversar, me escreve, a gente conversa, tá bom? A Mayara falou maravilhoso, muito obrigada. O Gabriel também falou obrigado. Vou dar a palavra para Eric, seguidamente a Maíra. Então, Eric. Obrigado, Andy. Oi, professora Lígia. Oi, Eric. Te chamo de você ou de senhora? Olha, se você me chamar de senhora, cara, eu vou envelhecer mais uns 10 anos, e olha que eu já estou com quase 90. Por favor, vai. Muito bem. Lígia, eu gostei muito da parte que você falou sobre esse momento que você começou a utilizar as mídias digitais, né? Então, eu queria entender um pouquinho se as pinturas que você fazia antes e as pinturas que você começou a fazer, digamos, a partir do momento que foi estabelecida esse espaço para que você pudesse expor as obras, se mudou a sua linguagem de alguma forma, seja no uso da cor, que te incomoda, mas no bom sentido, seja na maneira que você distribui os elementos, para que isso fosse melhor consumido, digamos assim, nessa dimensão virtual.
Na verdade, Eric, na pintura eu não tenho pintado mais essa coisa de pintura de óleo, de cavalete, etc. Isso eu não tenho mais feito por uma limitação física mesmo. Eu não estou conseguindo. Eu fazia pinturas muito grandes, né, com óleo, em tela ou em madeira, tela montada em madeira, enfim. Isso eu não tenho conseguido mais fazer. Mas aqueles desenhos com cor, né, tanto toda a série do chão, do rio, as conversas com o Redon, tem gente que chama isso de pintura, eu chamo de desenho, mas está ali, no meio do caminho entre as duas coisas. Nesse momento, não dá muito para sentir, não foi aí que eu percebi a diferença, porque a pintura tem uma densidade, um tecido pictórico muito forte, muito até espesso, né? Eu faço camadas e camadas e camadas. Então eu não tinha notado tanto essa questão. Aonde que eu percebi isso? Imediatamente no desenho. O desenho é maravilhoso por isso. O desenho é esse registro imediato que você percebe tudo na hora. Talvez aconteça isso com a pintura, com o tempo, mas assim, com o desenho foi assim, paf, eu olhei e falei, nossa, alguma coisa aqui está diferente. O que é que está diferente? O que as pessoas estão achando tão lindo? Né? Eu termino o desenho, olho aqui na mesa, ele não é tão lindo. Eu falo, nossa, que desenho porco, que desenho porco. De repente eu boto lá e as pessoas, que lindo, que maravilha. Eu falei, o que elas estão achando que é tão lindo? O que está seduzindo tanto o olhar? E aí que eu me dei conta que é essa questão da luz. E aí você me pergunta se alterou a minha maneira de fazer para que as pessoas percebam melhor. Não alterou, mas alterou a minha maneira de fazer na medida em que eu incorporo uma questão luminosa na construção da imagem. Então, eu passei a pensar a imagem como trevas e luz em alguns momentos, como momentos mais dark, mais sombrios e momentos luminosos, como a possibilidade de uma luz surgindo dentro de uma escuridão. Mas eu penso na questão poética. Não, se as pessoas vão gostar, ótimo, adoro que as pessoas gostem, né? Como todos nós, artistas plásticos, visuais, são muito vaidosos, né? Ô, turma, tá louco, como a gente é vaidoso. Mas, enfim, claro que eu gosto. As pessoas falam que, estou adorando, que bom, eu fico feliz. Mas, assim, eu não vou mudar o que eu tenho que fazer por conta disso, tá? E eu confesso a você e a vocês que cada desenho desses que eu estou postando, gente, na hora que eu ponho, eu falo, eu não vou botar essa porcaria de desenho. Isso aqui tá muito ruim, Lígia, tá muito tosco, você não vai postar isso. E aí fica por conta do Zeca, meu neto, que fala, vó, tudo que você faz eu adoro, e eu deixo por conta dele, porque eu não conseguiria, eu acho muito tosco até, sabe? Tá. Mas aí eu organizo algumas coisas e falo, olha, Zeca, estou fazendo isso, estou pensando isso, veja aí o que você acha, né? Porque não dá para a gente funcionar em função do outro. Um pouco tem, é óbvio, a gente está tratando da visibilidade, de tornar as coisas visíveis, de mostrar para o olhar do outro que ele pode se transformar, e se transformando pelo olhar, ele transforma a realidade. Então é óbvio que tem uma questão do outro, eu não ignoro isso, mas assim, não é isso que determina as regras de construção do trabalho, jamais, tá? Mas dá para aprender coisas, isso é legal. E aí foi o que aconteceu. Imagina. Obrigado. Obrigada, Lídia, pelas suas respostas, é muito, muito enriquecedor. Bom, agora vem a Mayra e seguidamente Hilda. Então, Mayra. Fala, Mayra. Oi, Mayra. Diga. Olá, professora Lígia, me chamo Maíra, peço desculpas pelo ruído da máquina, mas a nossa vida está assim, né, tudo ao mesmo tempo. Tudo bem. Eu queria dizer que eu estou muito comovida de te ouvir, assim, muito sensibilizada. Achei muito bonito esse relato desse neto, né, curador da galeria digital da avó, muito bonito. Assim, eu gostaria de te ouvir, quando você fala, né, da pesquisa, tem que ser feita do lugar também da prática, né, da pesquisa em artes, tem que ser feita por pesquisadoras e artistas. Eu estou no doutorado em História, Teoria e Crítica, né, que é esse lugar dos livros, né, do cabeção, assim, e a pandemia, ela me trouxe essa necessidade, assim, de produzir,
porque realmente a pesquisa, né, o processo de pesquisa foi muito prejudicado desse lugar, né, de mãe solo na pandemia, sai a escola, sai a rede de apoio e aí tudo desaba, né? E foi muito importante, assim, começar a produção até para me sensibilizar também com algumas questões da própria análise, né, de ter mais atenção aos materiais, às decisões do que eu via, né? E aí, te ouvindo, né, sobre esse lugar, né, que você fala da liberdade, né, da academia, como esse lugar por onde se atravessa sobrevivendo, né, na função de professora, de pesquisadora, de artista, de mãe, de avó. Eu acho que tem uma questão de gênero que a academia coloca para a gente, né, porque os nossos trabalhos não... As nossas condições de trabalho não são iguais dentro da academia, né? Sim. E assim, eu queria te ouvir um pouco desse lugar... enquanto professora de metodologia, o que você poderia me dizer? Porque a minha produção, ela está em um lugar e o meu trabalho teórico está em outro, né? Pensando lugar de fala mesmo, né? Das obras, né? São muito distintas. E, enfim, um pouco, eu queria te ouvir um pouco, porque eu estou muito feliz de poder te ouvir. Você produz, então? Você faz alguma coisa com... Agora eu estou trabalhando... eu estou trabalhando com vídeo performance, mas na pesquisa também vídeo performance, mas tem, enfim, tem atravessamentos no sentido de gênero, de sexualidade. Legal. Mas na minha prática eu trabalho muito a questão da maternagem, né, dos meus marcadores sociais, e na pesquisa eu estou trabalhando com produção contemporânea de artistas dissidentes de gênero, né, então tem todo esse deslocamento, né, eu enquanto uma mulher cisgênera falando de mulheres transexuais, travestis, enfim, tem um gap muito grande, né, no sentido do acesso aos universos mais políticos e estéticos políticos. Então, você tá num lugar, assim, muito profícuo, né, um lugar maravilhoso, que tem um campo de trabalho maravilhoso. O que eu te diria como ex-professora? Professora não existe mais, tá? Ela já era, felizmente, não existe mais. Agora existe a Lígia, se bem que aqui eu estou como professora, mas como professora de metodologia, né? O que eu diria para você? E eu tenho certeza que isso vai ajudar no teu trabalho teórico, porque eu tive muito aluno que estava numa pesquisa teórica e ia fazer a minha aula de metodologia. Ok. Por quê? Como você está trabalhando numa área onde a imagem é importante, né? Quer dizer, toda a tua questão está nesse campo visível, no campo da imagem. Se você organiza os seus conceitos a partir de imagens que possam sintetizar cada conceito, então, pega as suas questões teóricas e associa elas a alguma imagem. Pode ser um desenho que você faça ou não, ou pode ser uma imagem, uma obra de um artista, ou um pedaço de uma obra, ou um detalhe de uma obra, não importa. Quer dizer, tenta associar cada conceito que você tem a uma imagem específica. E aí, para você escrever, você organiza um discurso visual com as imagens. Na hora que você faz esse discurso visual, não tem erro, Maíra. Depois você traduz tudo em palavras. Você faz o percurso... Metodologia. Você percebe? Você simplesmente... e não é um trabalho óbvio, precisa ter inteligência visual para isso, né? Então, o que você faz? Um determinado conceito que te interessa, encontra a imagem que sintetiza isso para você. Pode ser que uma pessoa olhe e não entenda perfeitamente, mas você sabe exatamente o porquê daquela imagem estar lá, porque você associou. E aí você cria um lindo discurso visual. E na hora que você fizer esse discurso visual, você fala, tá pronto meu doutorado, passa para a palavra e entrega. Você vai se surpreender com o resultado. É maravilhoso, funciona pra caramba isso. A cara da Sônia, é verdade, funciona muito bem. Funciona assim. Eu sou testemunha. Sabe aquele desespero? Aquele desespero. Parei, depois te mando um e-mail. Eu quero saber, eu tenho certeza que você vai lá falar, Lígia, caramba, que
né? Que sacada. Porque, assim, vocês todos estão aí, ou, sei lá, alunos de mestrado, ou de doutorado, ou qualificando, ou terminando teses e dissertações, ou fazendo projetos para a Bolsa, não importa. Dá aquele pânico, porque você tem que lidar com um monte de conceitos, você tem que dar conta do externo, você tem que... Enfim, é difícil pra caramba, né? Então, façam esse exercício, porque aí você está criando, aí você está pensando, aí você está sendo artista. Faça esse exercício, quer dizer, associa cada conceito desses uma imagem. Às vezes pode ser um desenhinho besta que a gente faz, não importa. Mas você sabe exatamente o que você está dizendo, querendo dizer ali. E na hora que você organiza, aí você bota a liberdade em ação. Organiza visualmente, faz um negócio lindo, tá? Que aí você escolhe a estrutura que você quer. Você pode ter uma estrutura linear, você pode ter uma estrutura espiralada, radial, não importa, você decide o desenho da tua estrutura também. E aí, na hora que você faz essa estrutura visual, pronto, acabou. Tá feito o trabalho. Vai dar certo. Muito obrigada, Lígia, muito Imagina. generosa, estou muito feliz com esse encontro. Que bom, que bom. Muito obrigada, Lídia. Suas respostas nos ajudam a todos que estamos aqui presentes. Serve para vocês todos. Sim. Sigue Hilda e depois eu vou ler uma pergunta do Cássio. Então, Hilda. Eu vou tentar ser breve, né? Eu queria falar um monte de coisa, porque eu adoro falar, eu fiquei muito impactada com a sua apresentação, Lígia. Eu acho que agradecer o espaço que você ajudou a construir no Instituto de Artes, eu acho que fica supérfluo perto de todo mundo, que a gente só está aqui hoje porque pessoas como você doaram o seu tempo para construir esse lugar, que no Brasil Obrigada, é Hilda. difícil, né? Obrigada, reconhecer isso, porque é verdade. Me arrepia, mas é verdade. Eu queria falar do seu desenho, assim, né? Quando eu comecei a ver, e quando você fala assim, nossa, as pessoas acham lindo, eu achei tudo lindo, mas no final eu percebi a dor dos seus desenhos, mesmo vendo na tela. Mas eu achei lindo a experiência de ver, entendeu? Assim, porque eu acho que o artista tem uma generosidade de compartilhar a sua dor, eu já falei isso até numa... porque não é fácil compartilhar a dor, não, também, né? Porque a gente vive duas vezes essa dor. Mas eu fiquei pensando muito no desenho, você falou da sua obsessão, né? Mais com a imagem, com o desenho, com o plano. Eu fico achando que os artistas são obsessivos mesmo. Eu trabalho há 15 anos com o meu arquivo de família, de fotografias de família. Às vezes eu olho e falo, mas o que eu vejo nessas fotos? Eu fiquei pensando no desenho como meio. Eu não sei se eu tenho uma pergunta para te fazer, mas é engraçado que agora há pouco você falou do desenho das cavernas, e quando eu comecei a ver seus desenhos, eu lembrei dos desenhos das cavernas. Porque, muito louco, mas aconteceu, porque eu fico pensando assim, quando a gente trabalha com um meio, né, ele tem uma força histórica também, né, e o desenho, como esse primeiro meio de expressão humana, assim, visual, né, eu senti tudo isso quando eu vi o seu trabalho, assim, essa obsessão, essa busca pela força da linha, que estão em todos os seus desenhos, eu fiquei muito encantada. Então, é mais um comentário, assim, sobre como, inclusive, esses desenhos mais, agora relacionados com esse período, né, esses mais recentes, que tem uma força grande, assim, e eu acho que lindo é isso, não importa se o desenho é lindo ou não, mas linda é a experiência de ver, né, esses desenhos. Que legal, que legal. Nossa, que eu queria falar. Que bom, obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. A sua fala me emocionou, obrigada. Por essa manhã, eu só devolvi uma emoção, assim, que foi muito forte mesmo. Muito obrigada, Lígia. Obrigada. E a todos vocês que estão aqui. Obrigada. Mais alguém, Andy? Ou Sim. já deu? Já estamos até estendendo o nosso tempo, mas vamos aqui. Eu vou ler a pergunta do Cássio, que fala: a paisagem como dimensão da vida. Trabalho com fotografia e mesmo não sendo intencional ao princípio, a paisagem está no meu trabalho. Venho refletindo sobre isso e percebi que tenho dificuldade em me aproximar. O olhar precisava ser capaz de traduzir os sentidos que na paisagem eram mais palpáveis. Talvez seja óbvio, mas queria ouvir um pouco mais sobre o lugar da natureza no seu trabalho. Tá, então vamos lá. Então, isso é uma questão, essa coisa da paisagem, né? Eu falei no começo que
parece que o tempo todo a minha intenção era constituir um lugar onde eu me sentisse acolhida, um lugar seguro, tá? A impressão que eu tinha, né? Que sempre eu estava construindo espaços para me sentir acolhida, segura, e aí, claro, a gente não precisa de colo de mãe, a gente precisa que a nossa imaginação possa voar livre num lugar seguro. Então, essa segurança vinha aí, nesse momento, né? Eu nunca fui paisagista também, né? Mas, assim, o que eu olho, eu tenho um olhar muito curioso, sabe? O olhar né? Olhar, sei lá, tem gente que chama isso de olhar de artista, mas não é um olhar curioso. Então, eu olho muito. Eu morei muito tempo perto ali da Avenida Paulista, onde a minha janela dava para um monte de prédios. Um monte, prédio. Era quase impossível fazer qualquer coisa que não tivesse uma relação com a geometria. Claro que eu estava estudando isso, claro que eu estava estudando as espirais de crescimento da natureza. Desde pequena, essa questão da natureza sempre me chamou muita atenção. As minhas aulas de desenho eram construídas a partir dos 4 elementos da natureza: terra, fogo, água e ar. Eu lembro, eu era adolescente, não sabia nem o que eu estava falando. Eu me chamava de Lígia Water, Fire, Earth and Air. Achava isso chiquérrimo. Eu devia ter uns 14 anos de idade, entendeu? Não sabia nem o que eu estava falando. Agora, a questão... Hoje eu moro no meio do mato mesmo, né? Quer dizer, isso entra pelos poros. A escuridão, o silêncio, as plantas, os animais. Hoje tinha um gambá aqui roubando a comida do gato. Quer dizer, acaba os sons da manhã, os sons do entardecer, os sons da noite... tudo isso acaba fazendo parte da minha vida. Não vou ficar aqui para sempre, vou acabar voltando para São Paulo eventualmente. Mas, de alguma maneira, eu estou contaminada por isso tudo, né? Quer dizer, do mesmo jeito que eu fui contaminada pelo caminho da trilha, pelo fundo, sim, Joaquim é um presente, o fundo do rio em Cavalcante, né? De alguma maneira eu me deixo contaminar por essas situações. Claro, quando eu estou numa situação onde eventualmente menos poético, porque isso tudo é muito poético, né? Mas eu estou numa cidade decadente, eu apelo para a fotografia e as coisas que eu fotografo têm uma relação direta com aquela decadência que eu estou vendo daquele lugar, né? Então eu me deixo permear pelas coisas. Tá? Então, na verdade, essa questão da paisagem é porque eu me deixo permear pelos espaços onde eu vivo, onde eu circulo. É isso. Tá? Claro, eu podia fazer isso com pessoas, né? Eu podia desenhar basicamente gente, mas eu prefiro me relacionar com as pessoas e prefiro representar os espaços. Eu funciono desse jeito, Eric. Não sei se eu respondi o que você queria saber. Sim, é o Cássius. O Cássius, desculpe. Desculpe, Cássius. Espero que sim, espero que tenha respondido a tua pergunta, Cássius. Bom, pessoal, infelizmente a gente tem um tempo aqui limitado e eu acho que se tem alguma última questão, não sei se podemos abrir, ou Lídia, você quiser finalizar para dar encerramento. Eu acho que a única coisa que eu posso fazer é agradecer muito a vocês, a generosidade de vocês, o convite, a paciência para ouvir isso até agora. Eu falo muito, né? Eu me empolgo e vou falando. E agradecer porque vocês podem ter certeza que é um momento que eu vou guardar com carinho, sabe? Com muito carinho. Muito obrigada a todos. Obrigada, Andy, especialmente. Obrigada, Lídia. Eu, em nome de nossa comissão, eu agradeço, estou muito agradecida. Foi uma honra mesmo ter você hoje conosco. É muito enriquecedor sempre conversar com você, mesmo seja informal ou formal, sempre é gratificante ter uma pessoa perto como você. Eu agradeço a presença de todos. Eu sei que em nenhum momento a gente se cansou, a gente adoraria, inclusive, conversar muito mais. Eu sinto isso.
Mas, infelizmente, é isso aí. Então, agradeço a presença de todos. Eu vou dar encerramento a essa palestra, conversa e aula. E convidamos para continuarem conosco. Hoje, às 14, teremos uma mesa Arte, Ciência e Tecnologia. Vocês podem acessar a programação completa no site do evento, que está aqui no chat, o link. A exposição também, convidamos vocês, é uma exposição virtual, então convidamos visitar ela, interagir lá. E lembramos que as apresentações são exibidas, que estão aqui exibidas, serão disponíveis no site do IA, também no canal do EAV no YouTube. E é isso, pessoal, infelizmente acabou por hoje. Esperamos ter novamente você, Lídia, conosco. Tchau, gente. Nos Obrigada. suma, por favor. Bom trabalho. Obrigado, tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Lígia. Foi incrível. Nossa, que lindo, né, gente? Sim, acho que podemos para a gravação. Ah, é verdade. Eu sempre... Gente, eu tenho que ser lembrada, porque eu realmente me esqueço disso. Obrigada.